Antes da gente começar, eu tô deixando aqui um questionário aqui embaixo para você dar dicas ou sugestões, né, do que a gente pode produzir aqui no nosso canal, porque a gente quer fazer mais e melhor. Então, já deixa ali a sua sugestão de outros conteúdos que você gostaria de ver no nosso canal pra gente fazer coisas cada vez mais legais, mais bacanudas, com gostinho de tutti frutti, ok? Agora sim a gente pode começar. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Iconic. E sem mais delongas, vamos para a curtíssima pergunta de André Alessi. Eu fui irônico com o lance do curto, é bem grande a pergunta dele. Minha dúvida é sobre autoconsciência. Desde que eu li mais sobre a frase conheça-te a ti mesmo, na Casa do Oráculo em Matrix, ótima referência, aliás, eu aprendi e tenho me esforçado nos últimos tempos para enxergar meus sentimentos como uma bússola que aponta para o norte, para uma direção na qual eu devo ir. Mas mesmo reparando neles, eu tenho uma dificuldade enorme em entender o que eles significam, ou até mesmo para reconhecer que esses sentimentos fazem parte de mim, seja na arte ou seja na vida. Eu queria saber se você tem alguma dica sobre desenvolver uma melhor compreensão das próprias emoções, forças, fraquezas e necessidades, ou simplesmente sobre si mesmo em geral. Por algum motivo, sinto que entender melhor isso ia fazer muito bem para mim e para todas as pessoas que estão ouvindo. Grande abraço, André. Sua pergunta é muito boa e uma das mais relevantes que existe nesse universo. Porque a verdade é que, enquanto a gente não parar para se auto-observar, para entender quais são as nossas necessidades, a gente não vai conseguir direcionar os nossos esforços de maneira eficiente para fazer alguma coisa. Por isso que todo dia, e eu digo todo dia, é muito importante que você se observe, que você seja 100% sincero consigo mesmo. Tem uma prática muito interessante de Santo Agostinho, olha só que interessante. Todas as noites, antes de dormir, ele revia o dia dele, ele fazia um replay do dia dele na cabeça dele e refletia sobre o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, o que eu poderia melhorar. E ele mantinha um diário dessa maneira. Então minha sugestão é que você comece a relatar a sua vida todos os dias. Você se observe de maneira crua, de maneira científica quase. E você entenda o que você pode fazer melhor, o que você pode melhorar no seu dia a dia. Acho que essa é uma dica muito interessante. E você não ter medo de colocar uma lanterninha na sua sombra. Porque muitas vezes a gente deixa alguns assuntos meio que intocáveis na nossa cabeça justamente porque a gente tem medo do que pode surgir dali. Mas enquanto você ficar mistificando os seus problemas, você nunca vai ter a coragem de resolver eles. Então você precisa tomar uma atitude consciente de buscar entender o que está te incomodando, porque tudo que incomoda a gente, e até as coisas que fazem bem pra gente são indicativos. Eu concordo muito com você quando você diz em relação à bússola. A gente tem que prestar muita atenção em relação aos nossos sentimentos, porque eles são bússolas de verdade. Leva o seu questionamento sempre ao extremo. Eu tenho certeza que se você continuar dessa maneira, André, você vai ter muito mais clareza no que você vai fazer. Um exemplo muito interessante, eu estava escrevendo um texto recentemente e eu estava com muita dificuldade de fazer ele acontecer de uma maneira mais fácil. Mas isso aconteceu justamente depois, eu entendi, porque eu não tinha muita clareza do porquê eu estava fazendo aquilo, na verdade do objetivo daquele texto. Então tudo que a gente faz e a gente busca entender qual é o objetivo final daquela atitude, fica muito mais fácil a gente direcionar as nossas ações. Então eu te convido a sempre pensar qual é o objetivo do que eu estou fazendo aqui. Ter realmente mais clareza em relação a isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer as coisas com mais efetividade, tá bom? Perguntinha de Luzek. Capitão Lulu. Estou num dilema do qual já havia previsto que iria passar, infelizmente. Por mais que eu consiga desenhar certas coisas facilmente, a maioria eu pego de referências, sem conseguir, sem elas. Sei que ninguém aprende a desenhar sem se basear em outros artistas ou desenhos passo a passo. Mas em algum momento, a pessoa conseguirá fazer isso sozinha, não? Tem alguma dica para uma pequena hobbit que está perdida? Oh, meu Deus. Ai, adoro seu trabalho, eu acho divino o seu cabelo. Obrigado pelas dicas, sempre valem a pena. Muito obrigado, Lulu. Isso que você está passando, na verdade, é extremamente comum, ok? Todo mundo tem dificuldade de desenhar as coisas de cabeça quando ela ainda não desenvolveu a biblioteca mental dela. O que eu quero dizer por isso? Você precisa ter a experiência de desenhar alguma coisa para você entender como aquela coisa funciona. E digo mais, você precisa entender a estrutura daquilo. Por que você acha que tem muitos artistas fantásticos que conseguem desenhar um ser humano do zero sem ter referência nenhuma? Lógico que às vezes eles usam referência para ajudar, para evitar erros de perspectiva, por exemplo. Mas por que eles conseguem isso? Porque eles estudaram o esqueleto do ser humano, depois os músculos, entendeu? Depois fizeram a cabeça de todos os ângulos, depois o torso de todos os ângulos, depois o braço de todos os ângulos. Então eles entenderam estruturalmente como as coisas funcionam. Por que você consegue escrever com letras de vários tipos diferentes? Porque você entende a estrutura das letras, entende? Então é muito importante que você estude o que a gente chama de os fundamentos. Os fundamentos é tudo que é fundamental. Oi! Basicamente você tem que entender a estrutura que está por trás daquilo. Se você entender como um crânio funciona, você vai saber estilizar ele, você vai saber exagerar ele, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento da estrutura, tudo fica mais fácil.
Se eu pedisse para você desenhar uma vaca aqui agora, talvez você não conseguisse, se você nunca tivesse desenhado uma vaca antes. Porque você precisa adicionar a vaca na sua biblioteca mental, entender a estrutura dela, as proporções, e a partir dali você vai conseguir brincar mais. Então o que eu sugiro para você aqui, óbvio, você pode continuar fazendo os seus trabalhos com referências, é importante, só que tenta entender o porquê você está copiando as coisas. Você tem que entender o que você quer aprender com aquele processo, ok? Se você tentar copiar as coisas só por copiar, isso, na minha opinião, é terapia, não é estudo, ok? Então é muito importante que você entenda o propósito de você estar copiando aquilo. E eu recomendo muito que você estude os fundamentos, ok? Que você vá atrás da estrutura anatômica do que você está fazendo. Se você for desenhar árvores, tenta entender o que compõe uma árvore. A raiz, o caule, né, os galhos, as flores. Com certeza tem mais coisas mais científicas que você pode aprofundar. Porque se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir fazer árvores de várias maneiras diferentes. Com esse conhecimento estrutural, você consegue fazer várias outras coisas. Então, eu gostaria que você focasse nisso, na estrutura das coisas. Em realmente começar aí a desenvolver a sua biblioteca mental de imagens. Porque aí você vai conseguir fazer as coisas com muito mais facilidade, ok? E tenha paciência que esse processo leva anos, muitos anos mesmo, assim, daqueles anos, bem anos mesmo. E a arte escolhida de hoje é de uma portuguesa, Sara Leal. Olha que trabalho fantástico da Sara. Ela se chama de Loyal e eu adorei esse trabalho, a maneira que ela executou, tanto o personagem como a luz, ela tem um conhecimento de valores muito interessante. E eu recomendo muito que você dê uma olhadinha nos outros trabalhos da Sara aqui no site dela, porque ela tem muitos trabalhos interessantes. A perspectiva que ela tem de seres humanos é muito bacana. Fiquei muito feliz de ver seu trabalho, Sara. Quem quiser conhecer o trabalho dela, tá o link aqui embaixo. E se você quiser enviar sua arte para o próximo Café Icônico, deixa aqui no link, a gente vai ver todas as artes com o maior carinho do mundo. Também deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais!